Classificação das cadeias. Vamos lá? Falando da classificação das cadeias de produção. Sim, perdão, de produção não, de suprimento. Vamos lá? As cadeias de suprimentos podem ser classificadas de acordo com o nível de gerenciamento em que a empresa foco consegue atuar. Na maioria das empresas, isso se dá até os fornecedores de primeira camada. Alguns setores específicos, como alimentícios, automobilísticos e farmacêuticos, podem apresentar o processo gerenciais com parceiros estratégicos que podem alcançar fornecedores de segunda camada ou além. Então, aí, se eu tenho alguns fornecedores de classificação, eu tenho alguns de classificação, assim, aqueles fornecedores que podem me fornecer o produto de forma quase instantânea, ou aqueles fornecedores que eu posso buscar ter mais opções, lá assim por diante, interno, externo, de peças mais próximas. Isso vai ficar mais claro aqui agora. Vamos lá? Aqui. Cadeia interna. O que é uma cadeia de suprimentos interna? A cadeia interna é aquela cadeia dentro da empresa foco, dentro da empresa. Seus diferentes departamentos atuam de maneira sincronizada, utilizando a logística para o desenvolvimento das atividades necessárias para a conclusão dos produtos. Dentre essas atividades estão a movimentação de materiais, armazenagem, recebimento e expedição. Calma que a gente vai fazer uma comparação. Cadeia imediata. A cadeia imediata não é representada somente os clientes e fornecedores de primeira camada, mas sim todos os clientes e fornecedores que se relacionam diretamente com aquela empresa. Portanto, a cadeia imediata representa todos os clientes e fornecedores imediatos da empresa. Isso significa que, independentemente da camada de se um cliente ou fornecedor se relaciona diretamente com a empresa, esse cliente ou fornecedor faz parte da cadeia imediata desta empresa foco. Então aqui, vamos lá. Cadeia total. Eu tenho aqui a cadeia total, a cadeia imediata e a cadeia interna, para a gente fazer uma simulação. E aqui eu tenho uma outra representação ilustrativa. Então vamos lá. Nessa primeira classificação, ou nessa primeira ilustração aqui, vai nos trazer uma certa noção. Notem que eu tenho a cadeia total. São os principais fornecedores. Aqui eu tenho fornecedores de diferentes demandas. Aqui eu tenho fornecedores ou consumidores que vêm de forma externa. Aqui em cima da cadeia são quem fornece. E aqui embaixo da cadeia é quem consome. Então eu tenho aqui fornecedores externos, diversas opções de camada, primeira camada, segunda camada, quanto maior representado aqui, maior é a camada, a principal camada, no caso, a primeira. Mas só que eu tenho outros tipos de fornecedores. Isso na cadeia intermediária, que é aqueles, todo mundo que fornece para mim é um fornecedor, independentemente se ele é único, se são dois fornecedores, três, diversos tipos de produtos, pronto. Eles compõem a minha cadeia intermediária, imediata, me perdoe, imediata. Já eu tenho uma cadeia interna. O que significa? A própria empresa busca fornecer a sua necessidade. A própria empresa busca fornecer essa necessidade para a cadeia interna. Então, traduzindo, ela que busca as próprias necessidades e ela que busca fornecer as próprias necessidades. E cada setor da empresa precisa de outro setor para funcionar. O que torna esse outro setor, abre aspas, como se fosse um cliente dele. Bom, por exemplo, o setor de suprimento precisa do compras, que compras precisa do vendas e assim sucessivamente. Cada um compõe essa cadeia interna. Só que no final, a cadeia interna fornece, por sua vez, a outros clientes que, por sua vez, fornece ao cliente final. Por exemplo, o setor de compras da empresa, de vendas da empresa, fornece para um atacadista que fornece para o cliente final. Ou o cliente, por exemplo, o centro de distribuição
fornece tanto para um atacadista, tanto para o atacadista, quanto para um varejista, ou assim mesmo como ele pode fornecer por diversos clientes. Tanto ele pode fornecer para quem é atacadista, como varejista. Tá vendo? Aqui já representa para quem essa empresa vende os seus produtos depois de acabado. Seja ele quais são as categorias do cliente. Primeira camada, segunda camada e cliente final. Primeira camada, segunda camada. Notem que aqui, ó, olha a diferença. Aqui eu tenho o cliente de 2 camadas, correto? E aqui, ó, eu já tenho um cliente de uma só camada. Porque isso depende, porque tem essa variação. Hoje, quando eu vejo que essa cadeia total, a gente pode ter a principal noção, que é a dimensão de fornecedores e clientes. A figura cadeia de suprimentos exemplifica as cadeias interna, imediata e total. Já a figura a seguir mostra a variação das camadas dos clientes e fornecedores, bem como um cliente ou fornecedor que atualmente é de segunda camada pode ser considerado parte da cadeia imediata. Um exemplo. Os fornecedores de segunda e terceira camada podem ser fornecedores também, fornecedores de primeira e segunda camada. Já os fornecedores de segunda camada podem fornecer para os fornecedores de primeira camada. E esses fornecedores de segunda camada podem fornecer para esse ou para esse. E o fornecedor de primeira camada, ele pode fornecer para o segundo, que por sua vez pode fornecer para o fornecedor de primeira camada. Notem que um fornecedor pode fornecer para outro, que pode fornecer para outro. Suponhamos que esse não venda uma peça, mas suponhamos que esse venda uma peça que esse não tem. Então esse compra a peça desse fornecedor, que depois vende para esse, que revende para a cadeia interna de uma empresa. Ou simplesmente esse fornecedor aqui, ele não tem a peça que compõe a peça que ele vai vender para o fornecedor 2. Então ele vai precisar de outros fornecedores. E é esse emaranhado de quem vende para quem, para montar um só produto que no final chega para você. É isso. Toda essa camada aqui exemplifica perfeitamente como é que funciona esse emaranhado de quem vende para quem fornece para quem. No final, vende para uma cadeia interna que produz o produto, que por sua vez revende para o consumidor de primeira camada, segunda camada, que por sua vez vai lá para o cliente final. Na figura é possível identificar a cadeia interna, que é dentro da empresa foco, que é a que produz o... Porque assim, a gente tem que ter foco. Claro, se eu fosse focar no fornecedor 2, aí eu teria que ter uma noção de quem fornece para ele. Mas só que vamos pegar um desse emaranhado, vamos focar nela. Por exemplo, o fornecedor, por exemplo, de calçados. Vamos colocar ele aqui dentro. Ele é o fornecedor da cadeia interna. Né? Vamos lá. Foco na cadeia... Na figura é possível identificar a cadeia interna, que é a cadeia dentro da empresa foco. A cadeia imediata, que compreende os clientes fornecedores de primeira camada, a cadeia total, que engloba toda a cadeia logística da empresa. Então, significa que aqui são todos os fornecedores que a empresa utiliza e os fornecedores que fornecem serviço para outros fornecedores que fornecem, por sua vez, para essa empresa. De uma forma imediata, empresas precisam de outras empresas que, por sua vez, precisam de outras e outras empresas. Então, vira aquele ciclo, aquele emaranhado. Né? Temos aqui também a movimentação de produtos entre todos os pontos da cadeia logística é realizada por uma área denominada logística de transporte. A partir de agora, na nossa sexta aula, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa cadeia. A partir de agora, vamos fazer as nossas atividades.